Fala galerinha, beleza? Quem fala é o Bruno Carmona, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre diabetes, pré-diabetes e tudo que está relacionado a essa patologia que atrapalha muitas pessoas que querem emagrecer ou ganhar massa muscular, atrapalham a dieta e a alimentação de muitas pessoas e principalmente saúde e qualidade de vida, né? Então se você quer saber um pouco mais sobre essa patologia, se prevenir, se você não tem, se previna, também é importante para você. Assiste até o final e vamos embora! Resistência à insulina. Vamos começar falando por aqui para que você entenda o que é diabetes, pré-diabetes, como se prevenir, o que você deve ou não deve fazer. Se você tiver, né, o que você tem que seguir para manter uma boa saúde e também ter resultados mesmo tendo essa patologia, certo? Então, antes de mais nada, vou pedir aqui com todo carinho, clica no like aí, deixa aquele gostei, isso ajuda muito, eu fico grato de coração, cada um que dá um like aí, por favor, isso ajuda. E não se esquece, se você gosta dos vídeos, gosta de cada vez se aprofundar mais em nutrição, expandir o seu conhecimento para que você atinja os seus resultados, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nada do que eu coloco aqui toda semana para vocês. Então, vamos embora? Resistência à insulina, o que é, né? Resistência à insulina é uma condição que acaba sendo criada pelo pâncreas quando ele é obrigado a produzir mais insulina, secretar mais insulina, para que essa insulina seja capaz de captar toda a glicose presente na corrente sanguínea, para que essa glicose circulante seja levada até as células, né? E seja aproveitada de alguma forma, seja ela estocada como gordura posteriormente, ou seja utilizada como fonte de energia. A insulina nada mais é do que um hormônio, né, secretado pelo pâncreas. E esse trabalho que ela faz de pegar a glicose, né, ela faz essa captação da glicose e leva para a célula, ela faz um trabalho como se fosse uma chave fechadura. Imagina que a insulina é a chave e a fechadura é a nossa célula. Então a insulina ela abre a fechadura para que a glicose que estava circulante possa entrar ali na célula. Então ela faz esse trabalho de encaminhar ali, direcionar a glicose para o seu destino. Quando a pessoa ingere muito carboidrato, principalmente de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, a gente tem ali na corrente sanguínea muita glicose circulante. Então o nosso pâncreas tem que liberar muita insulina para que seja feita toda a captação dessa glicose e fazer aquele trabalhinho que eu já expliquei. E com o tempo, né, com esse exagero, vamos dizer assim, de glicose circulante no nosso organismo, o pâncreas tem que viver secretando muita insulina. E acontece ali um desgaste, vamos dizer assim. Eu não usei o exemplo de que a insulina é a chave e ali na nossa célula o receptor tem a fechadura onde essa chave vai ser ligada. Então, por esse uso contínuo e de alta frequência, com muita quantidade de glicose circulando, essa chave acaba sendo ligada o tempo todo e vamos pensar assim, como se houvesse um desgaste nessa fechadura. E aí a gente começa a ter a resistência à insulina, porque a fechadura já não aceita mais facilmente como aceitava antes essa insulina ali ligando para que a glicose circulante possa adentrar a célula. E a gente começa a ter uma quantidade de glicose circulante alta no nosso organismo. Uma quantidade de glicose circulante na corrente sanguínea, pois a insulina não está sendo capaz de transportar toda a glicose que ali tem. E, consequentemente, o pâncreas tem que liberar ainda mais insulina para poder carregar aquela glicose que está circulante. Ela não pode ficar circulante, ela tem que ser direcionada para a célula. E aí, quanto mais insulina o pâncreas libera, mais desgaste ali na fechadura vai ter. E aí começa a virar uma bola de neve do mal, uma bola de neve ruim, né? Porque a gente tem muita insulina sendo liberada para poder fazer o transporte dessa glicose
e cada vez mais o desgaste da fechadura sendo aumentado, maior, né? Então essa célula cada vez capta menos insulina, liga menos a insulina e a gente começa a ter esse desgaste, o que não é nada interessante, o que a gente chama de resistência à insulina, certo? Por que tomar cuidado com isso? Porque a partir da resistência à insulina você pode desenvolver uma diabetes. E cuidado, não é porque você comeu o arroz no almoço que você vai desenvolver resistência à insulina. Você tem que entender que existem genéticas diferentes, físicos diferentes, pessoas diferentes, metabolismos diferentes e cada um tem uma certa tolerância à quantidade de glicose circulante no organismo, certo? Então calma, não se compare com fulano ou com ciclano, entenda que cada um tem a sua individualidade, que precisa ser respeitada, é claro. Além de poder evoluir para diabetes, a gente também tem alguns outros fatores que são muito ruins para quem busca o emagrecimento, para quem busca o ganho de massa muscular, que é o quê? O ambiente metabólico começa a se transformar em um ambiente não muito favorável para a perda de peso, não muito favorável para o ganho de massa muscular, não muito favorável para aqueles indivíduos que já têm certo nível de ansiedade, podendo desenvolver ali talvez até uma depressão em casos mais severos. A gente pode ver um nível de retenção maior. Então, assim, temos vários problemas que são impactados, que acabam sendo desenvolvidos. Começou lá na resistência à insulina. Apesar de muitos exames laboratoriais aceitarem ali, né, no que está descrito no exame, até 30 mU por ml, o nível de insulina, sabemos que os níveis ideais de insulina, da glicemia em jejum, deveria ficar em torno de 6 mI por ml, né? MU por ml. Uma curiosidade que eu gostaria de passar aqui para vocês é que muitos levam em consideração os valores de referência lá no exame de sangue que fez, que está indicando a quantidade de insulina em jejum, né? Insulina de jejum. Então o que acontece? Quando você leva em consideração aquela referência que lá eles colocaram, nem sempre aquela referência é o que realmente devemos levar em consideração. Na verdade, a referência aceita ainda é uma quantidade muito alta. Deveríamos deixar, né, a insulina de jejum mais baixa do que aquele valor de referência teto. Por quê? Aquele valor de referência é um valor médio, né, da sociedade. Então pensa, se a sociedade brasileira estiver doente, os níveis aceitáveis vão ser mais altos. Então a média sobe. Então, não leve em consideração o que há de referência ali nos exames. Nem sempre a gente deve levar em consideração aqueles valores de referência. Cuidado com a observação que você faz. Deixe que um profissional avalie os seus exames e te dê um posicionamento correto. E se você ficou preocupado em manter uma boa sensibilidade à insulina, eu tenho um vídeo falando sobre 10 coisas que ajudam na sensibilidade à insulina. Então, vou deixar aqui em cima no card para vocês. É só clicar e já deixar aberto na aba aí e assistir depois deste vídeo, né? Então, vamos embora. Clica aí e deixa na aba ao lado. Vou te passar agora 3 sinais que você pode ter desenvolvido resistência à insulina. Primeiro, se você se sentir muito cansado, indisposto, um cansaço excessivo, é um dos sinais. Segundo, vontade incontrolável de comer doces, carboidratos refinados, né, açúcares, e você não consegue se controlar. Segundo ponto. Terceiro, se você tem um acúmulo de gordura muito grande na região abdominal, na região central do seu tronco. Isso é um terceiro sinal de que você pode ter desenvolvido resistência à insulina. Então fica de olho. Se você tem os 3, já me chama aqui no direct. Aliás, aqui no YouTube não tem direct, né? Vou deixar o link aqui embaixo deste vídeo e eu posso te ajudar. Clica aí, me chama que a gente vai bater um papo, entender como anda a sua saúde, como anda a sua alimentação e vamos ajustar isso daí. Antes de falar sobre a diabetes, eu gostaria de falar aqui sobre a pré-diabetes.
A pré-diabetes, né, ela é diagnosticada quando o nível de glicemia em jejum está muito alto, né, acima das referências normais. Não o suficiente para ser diagnosticado como uma diabetes, mas ali já batendo na trave. Então, se você está com um diagnóstico de pré-diabetes, preste bastante atenção no vídeo de agora em diante. O público que tem a pré-diabetes como fator de risco, se você não faz exames periódicos, já fica de olho, são aqueles com hipertensão, obesidade, pessoas que têm o colesterol, né, seja uma hipercolesterolemia, né, o conjunto de vários fatores ali, né, como triglicérides, LDL, HDL, mais de um nível de colesterol alto, né, apresentado nos exames, ou mesmo um deles aí apresentando um valor mais alto do que a média. Já a diabetes, né, diagnosticada, ela é caracterizada por dois fatores, né, podendo ser um ou outro. O primeiro, a falta de produção de insulina, então o seu pâncreas pode não produzir ou produzir muita pouca insulina, o que não é suficiente para fazer toda a captação da glicose circulante. Ou o segundo, o seu pâncreas está liberando muita insulina e mesmo assim a insulina não tem uma efetividade no transporte dessa glicose. E aí você fica com a corrente sanguínea cheia de glicose circulante, o que não deveria acontecer, aonde você pode apresentar nos exames de sangue valores acima do recomendado, porque você tira o sangue, certo? Aí o laboratório vai fazer a análise de como anda a glicose ali presente na corrente sanguínea, e se der um valor muito alto, acima do que é ideal, acima de uma pré-diabetes, adivinha? Diabetes diagnosticada. Se der ali no teto, na trave, pré-diabetes. Se é o seu caso, dá tempo de correr atrás ainda. Vou te passar aqui orientações do que você deve fazer. Então, antes de mais nada, vamos entender os tipos de diabetes. Temos a diabetes tipo 1, que é a diabetes causada ali por uma doença autoimune, vamos dizer. Vamos caracterizar ela como uma doença autoimune. Por quê? O próprio organismo ataca as células do pâncreas que produzem a insulina e aí acaba produzindo pouca ou nenhuma insulina no decorrer do tempo, onde é necessário fazer o uso da insulina exógena, né, as aplicações de insulina. E aí temos a diabetes tipo 2, que é quando temos uma quantidade de glicose muito alta na corrente sanguínea e aí o nosso pâncreas não consegue secretar o suficiente para fazer o transporte dessa glicose, ou a efetividade dessa insulina liberada já não é muito boa, né? Lembra da chave fechadura? Já não é muito boa, não consegue fazer todo o transporte, sendo necessário liberar mais insulina e mesmo assim não tem uma boa efetividade, o que pode acarregar na diabetes tipo 2 pelo excesso de glicose circulante. Agora vamos entrar aqui na parte que você tanto esperou. Como prevenir? Primeiro, reduza a quantidade de açúcares e carboidratos em geral. Se você come alimentos fonte de carboidrato em excesso, comece reduzindo eles. Assim, o seu pâncreas vai ter que liberar menos insulina para fazer o transporte de toda essa glicose que está na corrente sanguínea, porque você diminuiu a quantidade que está sendo ingerida. Assim, consequentemente, a quantidade na corrente sanguínea irá diminuir também. Evite os carboidratos simples, principalmente se você já tem diabetes envolvida ou é pré-diabético. Então, evite doces, massas, aqueles carboidratos, né, nas refeições em que não acompanham fonte de fibra, proteína, o que ajudaria a ter uma digestão mais lenta e assim a liberação de glicose de forma mais lenta na corrente sanguínea. Então fica a dica, se você consome carboidrato simples, não tem problema, desde que você coma proteína, uma fonte de gordura, fibras na mesma refeição, o que vai fazer com que a digestão e a absorção deste carboidrato seja mais lento, liberando a glicose de forma mais lenta na corrente sanguínea, dando mais tempo para a sua insulina fazer a ação.
Ok. Segundo, beba bastante água. Olha até onde a água pode influenciar, hein, no controle da glicemia. É claro que não tem um poder muito forte para isso, mas ela ajuda no controle da glicemia, ajudando na distribuição dessa glicose. Regula os níveis de açúcar no sangue e também ajuda a insulina a fazer o seu trabalho. 3. Pratique exercício físico. O exercício físico é capaz de, além de melhorar a sua saúde e bem-estar, ajudar o seu pâncreas a produzir e secretar mais insulina para que você diminua a quantidade de glicose circulante na corrente sanguínea. 4. Evite alimentos industrializados. Geralmente tem uma grande quantidade de carboidrato e também componentes químicos que não fazem nenhum benefício para a sua saúde, como a comida de verdade, né? Isso aí já não é mais novidade aqui no canal. Se você acha que essas dicas te ajudou, não esquece, deixa o dedo no like, vambora!